Semanas atrás, a Carolina Arcari apareceu pela primeira vez no canal aqui para a gente poder falar do lançamento nosso conjunto, né, que é esse livro aqui, Olga Descobre Democracia, que é um livro explicando conceitos políticos para crianças. E aí ela comentou naquele vídeo ali, ela falou ali meio que bem en passant, que ela havia sido reaça antes de ser progressista, antes de passar a se preocupar com certas pautas, sabe, sociais e políticas. E aí muita gente ficou curiosa, né? Que história é essa? Explica aí, Carol, o que aconteceu? Então, hoje a Carol vai contar pra gente aqui a história dela. Só um adendo, né? Só uma observação antes de começarmos. Porque, na verdade, essa história viralizou. E quando a Carol me contatou, né, pela primeira vez, para fazer o projeto do livro da Olga, eu fui pesquisar quem era, né, quem é essa pessoa que está me contatando, quem é esse editor que quer publicar comigo, e cheguei nessa história, né. Achei bem engraçado e perguntei para ela o que era. Então, ela vai contar pra gente aqui essa história, porque viralizou anos atrás, e aí ela saiu do armário do progressismo. Então, conta pra gente que história é essa de você ter sido reaça e como foi essa passagem para alguém que se importa com umas questões aí antirracistas, questões feministas. Como é que foi esse negócio? Tem muita gente que conhece meu trabalho que acha que eu fui militante a vida toda, ou me imagina assim crescendo em uma família de esquerda, sabe? E que eu tive inspirações ali na família para, né, sair por aí fazendo movimentos, e o próprio trabalho, que é um trabalho de enfrentamento, é um trabalho também pesado, né? Em que a gente entra em contato com essas realidades, porque a gente tem muitas infâncias no Brasil, então conhecer isso, conhecer como a nossa história também é violenta e é violenta com as crianças, né, faz com que a gente tenha uma postura que é mesmo de enfrentar, que é de trabalhar, que é colocar muitas vezes a cara a tapa, ainda mais uma sociedade que é tão conservadora em relação à sexualidade, porque para falar de prevenção de violência sexual, a gente tem que falar da sexualidade da criança. Mas não é bem assim, né? Então, eu nasci em Curitiba, que é mais uma coincidência aí do nosso relacionamento. Então, o Henry sabe bem como é morar em Curitiba, como é estar ali em alguns bairros. Eu vim de classe média, né? E também de uma família muito religiosa. Então, para quem é do Paraná, para quem é de Curitiba, sabe e conhece muito bem a tal Gazeta do Povo. Então, a minha infância, ela foi toda lapidada na religião, porque minha família é toda espírita, então eu sou de berço espírita, e o espiritismo ali de São Paulo para baixo, o espiritismo do Sul, ele é um espiritismo mais conservador, né? Então a religião, ela sempre foi muito importante e ela moldou muitos dos meus comportamentos, né? O espiritismo ali do Sul até tem essa divisão. Eu sei que você tem muito espírita no teu canal, e existe essa divisão do que seria o espiritismo de direita e de esquerda, que eu vim a descobrir muito tempo depois. Mas no Sul é um espiritismo mais conservador, e ele é todo trabalhado em alguns conceitos, né? Que hoje eu vejo como conceitos racistas, como conceitos classistas. Então todo mundo teria ali uma posição, né, que faz parte do que chamaria de justiça divina, e você ocupa essas posições de acordo com o que você fez em vidas passadas. Então, se hoje você está sofrendo, se você é pobre, se você está passando por miséria, se você está passando por violência sexual, violência urbana, enfim, isso teria um motivo. Então, eu cresci nisso, cresci lendo Gazeta do Povo, que é um jornal reaça, né? É uma coisa curiosa, né? Porque a gente vê muitos influenciadores de Curitiba que são progressistas, né? Por exemplo, o Meteoro, o Álvaro e a Ana, o Mizanzuki também. E aí a gente sabe, né, que na verdade o contexto lá é bem complicado, né? Então, assim, o meu lar também era bastante católico, né? Então, assim, essa tradição, essa ideia da meritocracia também, né? Por exemplo, que eu acho que também está presente nessa visão espírita. Tipo, você tem mérito, sei lá, por vidas passadas, mas você tem os seus méritos, e aí você galgou certos espaços, tanto sociais, tanto de classe mesmo, né? Você numa classe mais alta teria tido algum mérito de uma vida anterior, inclusive de etnia, né? Como você falou, é extremamente racista. Exato, e o Allan Kardec, ele é bem claro nisso, falando que esses grupos seriam grupos mais atrasados nessa escala evolutiva aí dos espíritos, né? Mas na época, quando você nasce nisso, você respira isso e conversa sobre isso o dia todo, e tem nos seus modelos, que são os pais, a tua família toda, né, funcionando nesses valores, foi algo que eu simplesmente reproduzi. Então a minha vida toda eu fui levando o meu comportamento dessa forma. E ainda década de 80, né, eu tive ali os valores também dentro da família de qual é a posição da mulher. Eu casei muito cedo, né, casei com um médico aos 18 anos de idade, mas foi em Goiás que a grande virada aconteceu.
Então tem muito a ver com o meu trabalho, porque eu acredito que toda essa mudança teve a ver com o enfrentamento. A minha experiência profissional, porque eu sou pedagoga, ela foi essencial nessa mudança de valores e de consciência também de como é a história do mundo em que eu vivo e quais são as questões sociais que perpassam o trabalho da educação. Então, lá em Goiás, foi um processo muito interessante. Veja que não foi uma ruptura de um dia para o outro. Foi um processo que eu acredito que começou ali aos 27 anos, então eu acho que demorou. Até hoje eu sinto que eu estou correndo atrás de um certo atraso que eu tive, porque antes disso eu era extremamente alienada. Eu simplesmente não via o que acontecia ao redor e os valores espíritas sempre foram essenciais para eu entender o mundo. Então, eu vejo que eu estava bastante limitada. Mas em Goiás eu fui chamada para ser diretora pedagógica de um projeto social. Então imagina, Rio Verde, que é uma cidade do sudoeste goiano, eu fui trabalhar na periferia dessa cidade. Então eram crianças em situação de vulnerabilidade social. E lá que eu fui enfrentada pelas crianças, eu gosto dessa palavra enfrentamento e também gosto de dizer que os meus alunos e alunas foram os meus mestres, porque esse enfrentamento aconteceu desse encontro com eles. Então veja que eu fui uma estudante de pedagogia, também de magistério, na época lá do magistério, eu comecei com 14 anos a me formar como professora. A gente basicamente estuda uma criança que é uma criança europeia, porque as nossas referências são todas Piaget, Vygotsky, Montessori, e claro, tem o seu valor, mas quando você se encerra nisso, você não conhece o teu público, e meu público eram as crianças brasileiras. Então chegar nesse projeto e ter ali uma grande diversidade, porque a cidade de Rio Verde passou por uma grande transformação e recebeu de uma hora para outra 20, 30 mil pessoas por causa de uma empresa que chegou lá, uma grande empresa de alimentos. Então eu tinha crianças do Nordeste, muitas crianças negras, crianças do Norte, uma pluralidade de vivências, e essas crianças não eram as crianças dos meus livros. Então, eu precisei reaprender qual era o meu papel de professora, de diretora, de adulta perante aquelas crianças e quem eram aquelas crianças que não estavam nos meus livros. E por trabalhar com prevenção de violência sexual nesse projeto, que era o foco principal ali, então a gente recebia crianças que tinham sofrido violações de direitos. Então, a primeira coisa que aconteceu nesse processo foi eu questionar a religião. Como é que crianças que haviam sido estupradas pelos pais, pelos padrastos, pelos avós, como é que isso poderia ser justificado pela religião, por essa suposta justiça divina? Não entrava na minha cabeça que aquela criança estava pagando alguma coisa, que aquela criança estava vivendo o que foi planejado para ela porque ela tinha que resgatar algo. Então esse rompimento com a religião foi muito importante, porque primeiro eu questionei Deus, aí fui questionando os meus valores. Não é possível que essa criança esteja pagando preço, não é possível que que a gente coloque essa responsabilidade nela. Então, eu fui descartando completamente aqueles valores que não faziam sentido nenhum para a minha vivência. E aí isso foi levando a certas tensões com o seu ciclo de amizades e familiares, né? Sim, porque todos eram e ainda são, né, conservadores. Então, no casamento não tinha como isso não espirrar no relacionamento, porque muitas pessoas acham que essas questões políticas elas não estão presentes no relacionamento íntimo, mas estão, né? Claro, porque na verdade é muito mais do que ideias políticas. Tem a ver com questões de valores, né? Valores inclusive morais muitas vezes. Como você vai lidar com o outro também. Sim, e aí é claro que eu encontro o feminismo, que eu começo a me debruçar nessa teoria e isso começa a trazer alguns embates dentro do casamento, né? Então eu fui casada com um médico conservador, que também reproduzia a ideia da meritocracia, e então a gente começava a conversar durante os jantares e percebia que a gente não pensava mais do mesmo jeito. Então teve esse momento que eu me senti muito sozinha, porque sendo um processo isso foi ficando mais intenso, eu não sabia dar nome para isso. Então as pessoas me chamavam de é a diferentona da família, é revolucionária, era uma adolescência tardia. E eu, de certa forma, como eu não tinha pares para dizer, não, eu sou como aquele grupo, eu tenho um nome, isso que eu estou sentindo, isso que eu estou pensando, eu realmente sentia que, tinha momentos que eu sentia que eu estava enlouquecendo, deixando toda a família, assim, né, questionando se eu estava em condições mentais saudáveis.
Então eu comecei a pesquisar e eu acho que a internet foi muito importante para isso, as redes sociais, né? Tem muita gente que critica o feminismo de redes sociais. Eu acho que a crítica vale quando você somente consome o que está nas redes sociais e não se aprofunda. Mas eu fui me interessando e fui percebendo que tinham frases, né, que tinham a ver com o que eu estava vivendo no momento e comecei a pesquisar grupos, fui atrás de indicações de obras e fui dando nome para o que eu estava sentindo e para a maneira como eu estava me posicionando. E aí foi quando o Lula foi preso, que eu ainda estava casada. Só para você ter uma ideia, na época do impeachment da Dilma, eu estava no MASP em São Paulo, porque eu fui fazer um trabalho em São Paulo, então eu estava na mobilização que aconteceu no MASP contra o impeachment da Dilma, e o meu ex-marido estava, ao mesmo tempo, numa mobilização pró-Moro. Nossa. Em Rio Verde. E naquele dia eu falei, cara, tem algo errado. Eu suspeito que esse casamento não vai para frente. Mas foi no dia que o Lula foi preso que eu consegui dar nome para o que eu era. E eu me descobri de esquerda naquele dia. Eu não entendi por que eu chorei. Eu estava entendendo o movimento que estava acontecendo, eu estava entendendo tudo aquilo como golpe, mas eu não imaginei que fosse me afetar tanto. Né? Porque até então, política é um assunto e a minha vivência pessoal é outro. Mas não. Então, eu chorei quando eu via as cenas do Lula sendo preso e eu resolvi fazer um textão que na época o que estava famoso era o Facebook, né? Sim. O que viralizava era o Facebook. E eu estava casada, antes do almoço eu falei, eu vou aqui me expressar, vou falar o que eu estou sentindo. Falei sobre a prisão do Lula e contei essa história da minha vida, como é que eu passei de uma mulher de direita, né? Contei toda a vivência que eu tive na escola de ser, porque... eu vi ali os meus alunos, principalmente os alunos negros retintos, vivendo racismo no dia a dia. Então, às vezes, vários alunos iam para fazer uma entrevista de emprego para irem para o programa dos jovens aprendizes e os alunos brancos conseguiam posicionamento, os alunos negros simplesmente não eram selecionados por algum motivo, né? Eu também via muita gente comentando, mas olha tal família que tem TV, mas não tem comida no final do mês. Mas eu sabia o que a família estava passando. Eu entendia por que aquela escolha e como se incluir na sociedade era tão importante para se sentir parte de algo. Então, as crianças e as famílias da Escola de Ser, desse projeto, foram me mostrando e foram desconstruindo todas aquelas ideias pré-estabelecidas que eu tinha. Então, nesse dia, eu escrevo esse texto, que é muito pessoal, é a minha vivência que eu coloco ali, todas as minhas emoções, e no final desse texto, depois de contar por que eu fui mudando, por que meus valores foram mudando, eu escrevi, eu sou de esquerda. E aí eu saí para almoçar com meu marido na época. Porque assim, eu tinha bastante seguidor, mas não a ponto de achar que aquilo ia viralizar ou ia tocar as pessoas. E aí, na hora do almoço, cara, eu contei essa história pro Em, mas te contei pro WhatsApp, né? Na época a gente tava falando pro WhatsApp. E aí, na hora do almoço, o meu celular, ele tava deixei pra vibrar. E aí eu tava lá comendo sushi de boa. E aí começou o meu celular. E eu olhava assim, ligação da minha mãe, ligação do meu pai, ligação de todo mundo. Eu falei... peraí, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo. Quando eu vi, foi uma coisa assim de 30 minutos, já tinha 100 mil compartilhamentos, Nossa. Já tinha Global compartilhando o texto, a família, porque de certa forma eu até expus assim, a família, porque eu falava que durante o churrasco, porque era um tema da época, né? Que do churrasco de domingo, o pessoal conservador ficava ali reproduzindo essa visão que tinham da sociedade, né? Falando mal de alguns grupos minoritários. E, de certa forma, eu expus minha família. Então, a família ficou chateada também. E foi uma angústia viver isso, mas a partir daquele dia eu dei nome para o que eu estava sentindo, para o meu posicionamento e falei, eu sou de esquerda. E aí várias pessoas vieram e falaram, eu tô me sentindo assim também, eu tô sozinha. Então ali foi um ponto muito importante na minha vida para eu me sentir dentro de um grupo e conseguir estudar e tirar um pouquinho desse atraso que hoje eu sinto ainda que eu tenho. Então o meu trabalho não tem como dizer que está desvinculado de política, né? O meu trabalho ele é político, até porque manter uma editora de educação sexual na era Bolsonaro, porque ela foi aberta na era Bolsonaro e eu publiquei um livro que é um livro muito ousado, que explica para as crianças de onde vêm os bebês
de maneira explícita, claro que dentro da legislação, de acordo com a faixa etária, mas eu publiquei no dia 1º de janeiro, Caramba. quando o Bolsonaro toma posse. Então eu fiz questão de publicar nesse dia para ser muito simbólico. Olha, Bolsonaro está vindo, mas eu não vou abrir mão de ter uma editora e nós vamos falar de educação sexual, apesar do cenário político. E é isso, então as pessoas acham muito engraçado. Nossa, Carol... E se eu não tivesse tido esse enfrentamento, possivelmente eu tinha simplesmente seguido o fluxo e talvez eu tivesse votado no Bolsonaro. Porque eu votei no Serra, na época que foi Dilma e Serra? Foi foi Dilma e Serra. Dilma e Serra, né? Depois Dilma e Aécio, né? Então, no primeiro mandato da Dilma, eu votei no Serra. Então, ali eu teria seguido o fluxo, não fossem as crianças me trazerem toda essa vivência e me mostrarem o mundo real. É assim que eu chamo. Eu acho que elas me mostraram o mundo real. Acho que mais interessante essa história porque isso também se reflete em muitos seguidores aqui do canal, né? Muitas pessoas que estavam também desorientadas e que na medida que foram surgindo as coisas e os eventos foram se desenrolando e esses temas foram surgindo, né? O tema da tortura, da ditadura, dessa reverência ao autoritarismo, e aí as pessoas foram sentindo esse choque, né? O que eu sou, né? Onde eu me localizo? E também foi minha história, né? Foi pensar minha história, já contei aqui também, mas eu comecei a me perceber de esquerda quando eu me torno imigrante e começo a ver, né, as coisas, né? A realidade imigrante, a xenofobia, os preconceitos, e aí isso te toca de um modo diferente que você, quando você vê pela teoria, não ajuda muitas vezes. Mas acho interessante. E outra coisa também, né, que eu já falei muitas vezes no canal aqui, é que quando você trabalha com questões humanas no geral, né, com história, com pedagogia, com psicologia, muitas vezes você é levado, né, muitas vezes você é induzido a ter contato com questões muito profundas das pessoas e sociais também, e é difícil você não perceber as injustiças, não perceber os processos históricos que são brutais e como muitas vezes você tem que enfrentar esses processos e acaba entrando na militância e sendo jogado muitas vezes para um posicionamento político explícito, né? Eu sou assim, eu sou isso aqui e eu vou enfrentar, né? Sim, sim. Mas obrigado por dividir conosco essa história. Eu fico contente. Acho que muita gente vai se identificar contigo porque eu ouvi muito essa história ao longo da pandemia. Muita gente fala que veio para cá e estava desorientado e realmente se encontrou. Então acho que é muito legal. Obrigadão. Eu que te agradeço esse espaço e por isso que nasceu o Olga, né? Que na verdade é um projeto que eu queria fazer há muito tempo, porque a política é muito importante na minha vida, porque se refletiu também na vida pessoal. Hoje eu acredito que eu sou muito mais feliz, mesmo a gente sofrendo, né? Aquela coisa que a Melanie Klein fala. O conhecimento te tira do paraíso, tira um pedaço do paraíso, mas eu também me sinto muito mais conectada ao mundo e me sinto parte dele para conseguir transformar. O trabalho da editora é um pouco disso. Então, a gente fazer Olga para que as crianças, eu acho que eu penso na Carol criança, sabe? Entrando em contato com a política e podendo pensar o mundo e ver como crianças também são sujeitos políticos, né? E como é possível a gente, desde a infância, conseguir fazer a criança desenvolver esse senso crítico, perceber que ela pode participar, reivindicar os seus direitos, que a gente fala muito pouco sobre os direitos das crianças e adolescentes, né? Então, Olga é sobre isso. Bem, quem quiser conferir o livro, link na descrição aqui, Olga Descobre a Democracia, um trabalho conjunto nosso, e que foi, na verdade, o que nos uniu. Então, assim, confira o trabalho e me conte sua história também aqui embaixo. Você que passou por esse processo também, sei que tem muita gente que tem uma história semelhante aqui. Conte aqui embaixo como foi o seu percurso de compreensão política, de se reconhecer como de esquerda. Conte aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E um forte abraço para vocês. Obrigadão. Tamo junto, né?